Olá, gentes, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu acabei de assistir o terceiro episódio de Round 6, né? Da segunda temporada. E, bom, sem mais delongas, já quero começar dizendo que eu acho impressionante como o nível consegue se manter, sabe? A primeira temporada, para quem assistiu, sabe que foi uma aula de como construir tensão, né? De pegar uma dinâmica de jogos e transformar numa coisa extremamente imprevisível, a ponto de a gente não saber quem vai viver, quem vai morrer. E essa segunda temporada, porque agora no episódio 3 os jogos começaram oficialmente, certo? Já estamos lá na ilha, os nossos participantes já estão na ativa e participam do primeiro jogo, que é o famoso Batatinha Frita 1, 2, 3, certo? Que foi o jogo mais marcante da temporada passada. E aqui eles reparticipam desse jogo e o nosso protagonista, o Ji-hoon, né, o jogador 456, ele está lá e ele é interessante que ele assume o mesmo número que ele assumiu na temporada passada, só que agora ele está numa nova dinâmica, porque ele conhece o jogo. E eu achei muito interessante como eles conseguiram pegar o mesmo jogo da primeira temporada, o mesmo, sem tirar nem pôr, Batatinha Frita 1, 2, 3, e eles conseguiram ressignificar a tensão dele, porque primeiro, agora a gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe as regras, e assim como o protagonista, a gente sabe a mecânica. Então o protagonista tem muita coisa para falar desse episódio. O protagonista, a partir do momento que ele percebe que o rastreador do dente dele foi tirado, então assim, olha que interessante. Como a gente viu no episódio passado, o plano ele coloca o rastreador no dente falso dele. Aí ele vai para a ilha e o policial consegue rastrear ele para chegar na ilha. O plano era bem simples. Só que, como esperado, não funcionou, certo? Afinal, a equipe do Round 6 é extremamente bem preparada. Então, o episódio todo a gente passa, assim, a metade do episódio, toda a primeira metade a gente já passa acreditando. Vão encontrar ele, o policial tá todo armado lá no barco, indo pra pegar ele na ilha e tal. Só que ali, quando eles entram no jogo do Batatinha Frita, a gente descobre que o rastreador foi tirado do dente dele, ou seja, o dente falso foi tirado e foi jogado em outra ilha. Então o plano foi todo por água abaixo. A partir do momento que acontece isso, aí a visão do protagonista muda, que agora ele percebe: me ferrei, tô preso aqui dentro desse jogo, eu vou ter que sair. E é muito interessante que ele assume esse papel de protetor, né? Porque assim, agora ele tem diferente de todos os jogadores desse ano, e tem uma moral bem específica, que ele participou do primeiro jogo, ele venceu o jogo de 3 anos atrás. Então ele faz toda uma dinâmica, ele faz todo um esquema para tentar proteger o máximo de pessoas. Claro que muita gente desacredita dele e acaba morrendo por isso, mas é muito interessante ver como o protagonista ele vai assumir esse papel assim de herói. Inclusive ali pelo final do jogo, quando ele consegue ultrapassar a linha, um dos atiradores atira na perna de um outro jogador, o cara que ele nem conhece, e ele volta para ajudar esse cara, né? E é muito interessante a gente ver como o protagonista que a gente segue, ele é muito, apesar de ser muito amargurado, ele é muito honrado. Então assim, ele é uma pessoa boa de verdade. É um protagonista assim que a gente tem orgulho de torcer por ele. E claro, ele tá no desespero de sair dali. Todo o restante final do episódio é a votação, né, para saber se a maioria quer ficar, a maioria quer sair. E eu achei interessante essa ideia de que agora, diferente do outro ano, após cada jogo, todos os sobreviventes vão poder votar para saber se querem sair ou não. Se todo mundo votar que quer sair, a maioria votar que quer sair, eles pegam o prêmio que vai se acumulando e eles dividem igualmente entre todos. Então achei muito interessante essa observação da série, que logo após aqui o primeiro jogo, uma parte grande quer sair, como aconteceu no primeiro ano. E aí olha que interessante, eles oferecem a possibilidade de votação para os jogadores, só que quando eles mostram o dinheiro, o acúmulo de dinheiro, que está chegando ali em torno de 1 bilhão de wons, aí o pessoal enlouquece, eles ficam hipnotizados pelo dinheiro. Então a série está sempre fazendo essa crítica à ganância, né? O ser humano ele é ganancioso, o ser humano ele é avarento, o ser humano tem esse problema de se deixar levar pelo momento, certo? O dinheiro ele pode dominar muito uma pessoa. E
Inclusive isso fica bem claro na cena, quando o dinheiro tá caindo ali naquele cofre, né, que é o porquinho. O protagonista tá incrédulo porque, primeiro, que ele já tem mais do que aquela quantia, e segundo, que ele já passou pelo jogo, enquanto os outros vão ficando hipnotizados pelo dinheiro. Então achei muito maneiro como a série faz essa crítica ao ser humano, né? Tipo assim, ele tem a possibilidade de morrer, só que por dinheiro ele tá disposto a isso. E, é claro, nesse episódio aqui a gente finalmente é apresentado aos jogadores desse ano, certo? Que é uma turma que eu achei assim bem identificável, assim, dá pra... apesar de ser difícil guardar os rostos, né, de cada um, eu acho que ficou bem fácil de entender a diferença, entender quem é mais calmo, quem é mais agitado, né? Que basicamente é tem os babacas, né? Que tem um tal de rapper lá, que eu acho que o apelido dele é Thanos, né? Ele é um escroto, ele já causa a morte de algumas pessoas ali no primeiro jogo. Ele se droga, ele tem drogas escondidas. É um escroto. Tem um velho, não é velhinho, mas um cara mais velho assim, um gordinho, que quer ficar no jogo. Ele também tá cheio de dívida para pagar, assim, é mais de 1 bilhão de wons, né, que ele tem que pagar, tá desesperado para ficar no jogo. Tem uma personagem que é transexual, que eu achei ela bem ponta firme. Ela ajuda o protagonista a salvar um cara em um certo momento do episódio. Achei bem legal. Tem um tal de um youtuber lá que fracassado, que precisa de dinheiro. Tem uma menina que aparentemente tá grávida. Então assim, a gente tem uma turma e tem um que eu achei bem legal, que é uma dupla, que é um filho, né, acho que tá por volta dos 30 anos, tem os óculos e tal, e com a mãe dele. E assim, os dois foram pro jogo sem saber que o outro tava indo pro jogo. Então eles se encontram lá e a mãe, aquela mãe totalmente protetora, né, assim, é um nível de tensão, porque é uma senhora, ela provavelmente vai morrer, provavelmente, né, então vai ser bem triste a morte dela. Mas assim, adiciona uma camada de leveza, né? A gente sempre sabe que... Eu disse isso no episódio passado. A gente sabe que os coreanos sabem equilibrar muito bem, assim... O povo asiático equilibra muito bem humor com tensão, humor com seriedade, né? Isso é fruto de um bom roteiro. Então eu gostei muito dos personagens desse novo ano. Os bons personagens e os maus personagens. E assim, o episódio termina com um grande twist, vamos dizer assim, que no final da votação, tá acontecendo a votação, fica tudo dividido, tem uma metade que quer, uma metade que não quer ficar. Aí a votação fica no ombro do 001, do jogador 001, que fica de costas, a gente não vê quem é, ele vai lá e ele vota pro jogo continuar. Aí quando ele se vira, é revelado que ele é o líder, o tal cara mascarado, né, que o irmão do policial. E aí eu boiei, falei... E assim, é um grande cliffhanger, não assisti o episódio 4 ainda. E assim, pra curiosidade do que vai acontecer. Por que ele se infiltrou no jogo. A gente sabe que na temporada passada, o 001 era o velhinho, que é o criador do jogo, né? Que era o mandante. Então a gente percebe que é um padrão colocar o jogador 001 como um infiltrado. Agora resta descobrir por que o líder tá ali, né? Qual é o objetivo dele. Ele no final do episódio olha pro protagonista, né, pro Ji-hoon, e dá um sorriso. Então assim, bora ver qual que é essa dinâmica. Achei bem interessante, a gente vai poder ver mais desse personagem. E esse ator, ele é legal, ele tava meio sumido. Eu lembro dele da franquia G.I. Joe, né, dos 2 filmes do G.I. Joe. Ele é um ator interessante, assim, ele participou de outros projetos também. E assim, adicionou uma nova dinâmica, né, para os jogos. E claro, os jogos vão continuar, temos aqui ainda 4 episódios pela frente para terminar essa temporada. E pra gente entrar na fatídica última temporada de Round 6, né? E para comentar sobre o núcleo do policial, que não dá em nada, certo? Ele tá indo atrás do GPS, só que o GPS tá em outra ilha, tá com outra pessoa, então não dá em nada. E ele tá indo com aquele barqueiro, né? Com o cara do barco. E eu não confio nesse cara do barco, sabe? Sei lá, tem uma suspeita, eu não confio nele. Eu tô colocando aqui minha teoria de que esse cara, ele ou tá trabalhando com a turma do Round 6, ou ele tem outros interesses, mas eu não confio nele, tá? Então vou deixar essa teoria anotada aí, provavelmente eu tô errado. Mas vamos descobrir com o passar dos episódios, né? Esses foram os comentários do episódio 3 de Round 6, segunda temporada, que se mantém como uma belíssima continuação do que foi a temporada 1.
Eu vou ficando por aqui. Até mais, meus queridos agentes.